Então, gente, primeiro vídeo do canal e eu estou aqui para contar como eu engravidei 2 vezes no mesmo ciclo. Nem eu imaginei que esse vídeo existiria. Oh, meu Deus, mas é isso aí. Por que choras, fertilidade? E aí, Júlia, sabe onde a gente vai? Onde a gente vai agora? Pro único lugar que me faria arrumar cedo e chegar pontualmente. A gente vai fazer o nosso primeiro ultrassom, né, Ju? Estou ansiosa, E aí, você acha que ele já bateu o tamanho do feijão? Vamos apostar o tamanho do neném. Eu acho que já é um feijãozinho. O que vocês vão ser um nenê? Não, já vai descer para veterinário. Deveríamos sentar do lado e vamos sentar aqui. De 7 minutos, 6 semanas e 4 dias. Você viu o coraçãozinho dele, amor? Ai, eu só tô tão feliz porque tá tudo certo, tá tudo bem. Ai, nossa. Ai, é muito amor. Então, como vocês já sabem, no comecinho de dezembro, lá pelo dia 9, eu percebi que eu tava tendo um atraso e eu sou uma pessoa muito reguladinha, minha menstruação sempre vem na data certinha. E aí, pela primeira vez na vida, passou um dia e não veio, passou 2 dias e não veio. E aí o Vinícius me convenceu a fazer um teste de gravidez. Eu fiz o teste, aquele teste de palitinho mesmo, esse daqui. Aliás, Clear Blue me patrocina, porque eu fiz 15 testes diferentes, tá bom, gente? Então é isso, eu fiz o teste, e deu um positivo, a gente ficou muito feliz. Eu fiz o teste na casa da minha sogra, então todo mundo já ficou sabendo na mesma hora, a gente não fez surpresa, não fez nada. Porque eu mesma não achei que seria um positivo, o Vinícius já sabia que eu tava grávida, eu não sabia não. E aí foi isso, a gente ficou muito feliz, sempre foi meu sonho ser mãe. E no mesmo dia a gente já contou pra todo mundo, eu já espalhei na internet, contei no meu perfil. Porque pra gente, vida é vida a partir do momento da concepção, e isso tinha que ser muito celebrado, porque era nosso primeiro filho ali. Só que, 2 dias depois, eu comecei a ter um sangramentinho meio estranho, bem marronzinho, pequenininho, e ali eu sabia que tinha alguma coisa errada, sabe? Eu perguntei, mas todo mundo falou que era normal. A gente perguntou para um amigo do Vinícius, inclusive, que é médico, ele falou que é normal, às vezes, ter alguns sangramentinhos de escape nesse comecinho e tal, que era uma quantidade muito pequena e não tinha por que se preocupar. Mas, gente, coração de mãe é uma coisa muito louca, né? Por mais que você seja mãe há poucos dias, você já sabe, você já tem uma intuição muito desenvolvida. E ali eu já senti que tinha alguma coisa errada. Nós ficamos mais desencanados com isso, né? Porque o sangramento deu uma parada, então aparentemente estava tudo certo. Só que na noite daquele dia, o sangramento aumentou bastante. E ali eu falei pro Vinícius que eu queria ir na emergência, mesmo que fosse uma gestação muito recente e basicamente, provavelmente eles não poderiam ajudar ali, mas eu queria ir na emergência só por desencargo de consciência. Foi inclusive depois da aula, né? Depois da aula de terça-feira, logo que terminou, eu já percebi que o sangramento tinha aumentado. A gente foi então pra emergência. Me atenderam lá, fizeram um exame de toque em mim, disseram que tava tudo bem, que tava tudo normal, que não era um sangramento preocupante. Mas eu fiquei muito triste naquele momento, assim, eu tinha certeza que eu tinha perdido meu bebê. E a gente voltou pra casa, foi uma noite muito complicada pra gente. No dia seguinte, eu ia voltar lá no hospital pra fazer uma ultrassom, pra ver se tinha tido algum descolamento, alguma coisa assim. Mas eu já acordei com um sangramento vivo, sangramento típico de menstruação mesmo, com muito coágulo, e ali eu tive certeza que a nossa gestação não ia pra frente. Eu rezei muito naquele momento, eu fiquei muito triste, mas ao mesmo tempo eu não sei explicar, sabe? A gente recebeu uma paz muito grande, assim, eu acho que Deus me carregou muito no colo, sabe? Nos dias que isso aconteceu, porque
realmente eu fui consolada de uma forma que eu não esperava. A gente chegou no hospital, fizemos o ultrassom e na ultrassom o médico já falou que não havia mais nada, não havia mais o saco gestacional, que já tinha sido expulso. Basicamente, o médico da emergência nos explicou que a minha parede do endométrio, ela já estava muito fina, característica de menstruação, como se ali já tivesse limpado, digamos assim, né? Então eu não precisaria passar por um processo de curetagem ou de tomar uma medicação para poder expulsar ali o que havia restado, porque já não tinha mais nada. Ali a gente já ficou um pouco mais tranquilo por saber que eu não teria que passar por um procedimento invasivo. Eu tava muito fragilizada, eu acho que isso seria uma coisa que seria mais complicado. E o médico pediu para fazer repouso, então, ficar em casa. Mas ele falou que a gente poderia seguir com a vida normal após uns 3 dias ali, porque ele falou que provavelmente já cessaria o sangramento, né? Naquele momento ainda estava muito intenso. A gente voltou para casa, foi um momento da gente viver muito o nosso luto. A gente fez um ritual de despedida, porque eu acho que foi uma coisa muito importante para marcar aquele fim, sabe? Por mais que você não tem ali o corpinho do seu bebê para velar num momento desse, mas foi o nosso momento de realmente enxergar o luto e de transformar isso, sabe? De ressignificar isso com carinho, da gente poder se despedir do nosso primeiro filho e ter certeza de que ele seria muito bem recebido no céu. Então, ali a gente se fortaleceu muito como casal mesmo. Foi uma semana muito louca, foi uma semana que eu não sei nem explicar a montanha-russa que a gente tava, assim, de emoção, de uma gratidão enorme, né, daquele momento da gente ter se tornado pais, mas ao mesmo tempo uma tristeza muito grande de saber que a gente não veria o nosso bebê crescer. Então foi uma coisa muito complicada. Eu até prometi depois no Instagram que eu faria uma live falando um pouco sobre, porque eu acho que, infelizmente, as mulheres que passam por um processo de aborto não têm nenhum acolhimento. As pessoas não sabem como tratar a gente, isso desde os médicos, desde a equipe do hospital, até mesmo os familiares, os amigos. Muitas vezes as pessoas falam coisas na inocência e acabam machucando muito a gente. Então eu ainda pretendo sim abordar esse conteúdo no momento que eu esteja com a minha cabeça um pouco mais calma, um pouco mais tranquila, porque eu acho que é legal a gente trazer conteúdos informativos e nós, mulheres que já passamos por esse processo, falarmos sobre isso para ajudar outras mulheres, porque isso é uma coisa muito comum, muitas mulheres passam por isso e a gente só descobre depois que acontece com a gente. E também para trazer um bom senso para as pessoas que lidam com mulheres dessa forma, porque realmente é um processo de luto, é um processo doloroso, por mais que você tenha às vezes passado 2 semanas, 3 semanas, 5 semanas com o seu bebê na barriga, ainda assim é um processo muito intenso para a mulher que estava esperando aquele bebê. Então, foi uma semana realmente surreal. Eu não lembro de muita coisa dessa semana, porque foi uma montanha-russa emocional muito forte, tanto para mim quanto para o Vinícius, que também sentiu muito isso, e eu via isso e fiquei muito chateada, porque eu queria consolar ele, mas ao mesmo tempo eu sentia que eu também não tinha muita força. Eu acho que talvez você tenha passado por um processo assim também, né? De tentar ajudar e não conseguir fazer da forma que você queria, né? Não sei. Então foi isso, foi muito louco assim pra gente tudo isso. Mas a gente conversou com o nosso médico naquela mesma semana, eu passei por consulta porque eu já tinha marcado pra começar o pré-natal. Então a gente chegou lá na consulta médica, o médico perguntou, né, e aí, tudo bem, tudo certo? Eu já comecei a chorar, o Vinícius que teve que responder tudo pro médico, contar a história, porque eu ainda tava muito fragilizada. O médico nos tranquilizou, um dos medos que eu tinha era de ter que ficar muito tempo tendo alguma precaução ali, ou de ter alguma complicação na gestação seguinte, decorrente ao processo do aborto. E o nosso médico ali, ele nos acalmou muito quanto a isso. Ele explicou que não existe uma conexão, digamos assim, quando não existe aborto de repetição, quando a mulher não passou por vários abortos, né, como no meu caso foi só um. E ele falou que provavelmente aquilo decorreu de uma má formação genética mesmo ali, às vezes uma impossibilidade daquela gravidez continuar, então que não tinha nenhuma relação com o meu corpo, com o meu organismo, porque os meus hormônios estavam ótimos, os meus exames estavam ótimos. E ali ele falou pra gente que não precisaria fazer um resguardo de 3 meses, que foi que muita gente me perguntou. Então, geralmente eles pedem esse resguardo de 3 meses, que a mulher
use preservativo, né? Ela tome cuidado para não engravidar novamente quando ela passa por um processo medicamentoso para fazer essa expulsão, ou a curetagem, que é um processo mais agressivo para o organismo, e aí o seu útero ele vai precisar de mais tempo para se recuperar. No meu caso, com todos os exames, com tudo aquilo que ele tinha avaliado, ele falou pra gente que não havia necessidade nenhuma, que a gente podia seguir a vida normal, que quando o meu organismo estivesse preparado, estivesse realmente capacitado para gerar uma vida, isso aconteceria com a gente. Mas, ao mesmo tempo, ele também deu um balde de água fria, falou que pode levar de 3, 6 até 1 ano para o organismo se recuperar. Então, se dentro de 1 ano eu não voltasse a engravidar, que não era para ter preocupação, não era para ficar nervosa, porque isso era esperado. Ali eu já sabia que ia demorar um tempo, então, para o nosso bebê chegar pra gente, né? E aí tá tudo bem, eu fiquei muito tranquila. E sabia que no tempo certo a coisa aconteceria. A gente seguiu vida normal, vida que segue então. Um casal jovem que se ama e sabe como é, né? Ai meu Deus, um casal muito jovem. E é isso, gente, seguiu vida normal e tal, com muito romance. Como eu falei pra vocês, foi um momento onde a gente se fortaleceu muito como casal. E isso refletiu em todas as áreas da nossa vida, obviamente. Então, o casamento estava maravilhoso. E aí, chegou então a virada do ano. E uma coisa que eu tenho muito na minha cabeça, a gente passou a virada do ano na casa de uma prima muito querida nossa. E ela tem um filhinho. E a gente, à noite, né, na virada da meia-noite, eu lembro que eu fui ao banheiro, porque eu tava fazendo xixi de 5 em 5 minutos e não sabia o motivo, mas enfim. Fui ao banheiro e chegando lá eu vi a banheirinha dele com as coisinhas, os produtinhos de cheirinho de criança. E ali eu me emocionei muito. E eu lembro que eu falei pra Deus que eu não entendia por que a gente não podia viver isso esse ano, sabe? Foi um ano tão difícil pra gente, foi um ano tão complicado pra muita gente que a gente ama. E a gente se ama tanto, sabe? Por que esse amor não poderia gerar um fruto? Por que a gente não podia ser pai ali? E eu lembro que eu falava muito isso, sabe? Cara, eu não vejo a hora do banheiro da minha casa ter esse cheiro de criança, esse cheiro de neném, sabe? E ali eu senti muito isso, mas ao mesmo tempo, depois que eu terminei de conversar com Deus, eu senti uma paz muito grande no meu coração, e ali eu sabia que não ia demorar todo esse tempo que o médico falava. Pronto, recuperada então, vou terminar de contar. Passada a meia-noite, não é mesmo? Fomos brindar, aproveitamos, eu tomei um pouco de gin, talvez um pouco bastante, enfim. Chegou no dia 1, eu acordei, meu estômago tava fervendo muito, eu tava com uma azia muito forte. Eu achei que talvez fosse porque eu tinha bebido um pouco na noite anterior. E aí eu achei que talvez fosse isso. Pois bem, chegou umas 9 horas da noite, a gente resolveu pedir um lanche porque eu tava morrendo de fome e eu tava com muita azia. Eu achei que depois que eu comecei a melhorar. Aí a gente comeu um lanche. E aí depois, quando deu 11 horas da noite, começou a me dar de novo muita dor no estômago. E eu fiquei morrendo de fome de novo. Aí tinha um recheio de temaki na geladeira, fiz 3 temakis e comi os 3 sozinha. Pois bem, acordei no dia seguinte e a minha azia não tinha passado. Falei, gente, peraí, isso daqui definitivamente não é uma ressaca, né? Aí, ok, tudo certo, beleza. Chegou a tarde, eu percebi que meu peito estava dolorido, estava doendo bastante, e eu não tenho esse sintoma pré-menstrual. Aí o Vinícius estava jogando videogame, eu olhei pra ele e falei, Vi, eu acho que eu quero fazer um teste de gravidez. Aí ele falou, você tem certeza? Eu falei, tenho, quero fazer. Ah, tem um detalhe importante, o médico pediu pra gente repetir o exame de gravidez 10 dias depois da perda, porque ele falou que poderia acontecer, da gestação ainda tá muito no comecinho, e o ultrassom não ter mostrado ali o saco gestacional, tudo porque ainda não teria se formado. Então eu repeti o exame 10 dias depois e realmente tinha dado já negativo. Então eu já sabia ali que eu não estava realmente mais grávida. Pois bem, dia 2, eu conversei com o Vi, resolvi comprar o teste de gravidez, e aí eu comprei esse teste aqui, olha só. Esse teste aqui que eu fiz aí. Esse teste eu fui lá, peguei 2 porque ainda faltariam 6 dias, né? 6 dias pra vir pra mim. Então eu sabia que tava muito cedo e provavelmente poderia dar um falso negativo. Comprei,
não consegui segurar a urina, porque eu tava indo no banheiro a cada 5 minutos. E aí eu fui lá e fiz o teste. E, gente, tipo, deu um risquinho muito clarinho mesmo. A gente foi pesquisar na internet, falavam sobre linha de evaporação, que esse teste dava falso positivo, blá, 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 blá. Só que essa linha já apareceu logo no começo. Então eu sabia que não era uma linha de evaporação. Mas eu pensei que talvez, como é um teste muito sensível, pudesse ser resquício do hormônio da gestação anterior. Ok, tranquilos, então a gente ficou meio na dúvida, tipo, será que estamos grávidos? Será que não estamos grávidos? Aí, no dia seguinte, acordei e falei, bom, já que tem um outro teste aqui de backup, vou fazer. Fiz com a primeira urina do dia e aí já deu uma listra bem mais forte. Aí eu fiquei naquela, gente, e aí? É de verdade mesmo, parece que é sério o negócio. Contei pro Vinícius, a gente ficou muito feliz, mas a ficha ainda não tinha caído. Porque, sei lá, eu ficava pensando, será que? Mas e aí? Será que gravidez psicológica também pode dar um positivo, alguma coisa assim? Só que isso daí era domingo, segunda-feira, eu acordei, abri basicamente o laboratório de exame de sangue, fiz um beta e ali a gente teve a nossa confirmação, porque o beta que a gente recebeu, ele estava bem mais alto do que o da última gestação, comprovando ali que a gente tinha engravidado novamente. Então eu descobri essa segunda gestação antes mesmo do atraso. Eu engravidei sem nem ter trocado mesmo de ciclo, então basicamente foram 2 gestações no mesmo ciclo. Quando a gente perdeu, a gente foi, recebeu o positivo, voltamos no médico, a gente fez todas as perguntas do mundo, inclusive eu fiquei super preocupada porque eu tinha bebido no ano novo, perguntei pra ele se tinha algum problema, ele falou que não tinha nenhum problema, que isso acaba acontecendo com muitas mulheres que ainda não sabem que estão grávidas, mas que ali, né, gente, agora é só água tônica, tá bom? A gente perguntou pra ele também sobre isso, se teria algum problema de ter sido muito rápido. Ele explicou pra gente que não, que na verdade o índice de aborto recorrente é muito menor quando a mulher engravida em até 6 meses após a perda. Então, no nosso caso, a gente engravidou super rápido e ele falou que gestação é sinal de saúde, então não tem uma preocupação, porque basicamente o meu organismo se recuperou muito rápido e era pra esse bebê vir nesse exato momento. Então é isso. Tá tudo certo, a gente tá entrando na 7ª semana de gestação. Então, basicamente, a gente percebeu que eu tive ovulação na mesma semana da perda. Coisa muito louca. E ali, eu engravidei novamente. Então, nós já estamos entrando na 7ª semana de gestação. Já conseguimos ouvir o coraçãozinho do nosso bebê, que é lindo, que bate super forte. Ele tá se desenvolvendo super bem. Inclusive a cabeça, que deve ter puxado pro Vinícius, porque é uma cabeça enorme. E já tá, inclusive, tendo atividade cerebral. Então, nossa, é incrível. Desde muito pequenininho, assim, eles já estão espertinhos ali dentro da gente. Ainda é uma sementinha, né, um grãozinho de feijãozinho, mas tá crescendo, tá no lugar certo. Eu não tenho nenhum hematoma, que era a nossa preocupação. Toda a produção de progesterona tá ótima. O médico, inclusive, pediu, teve muita gente que perguntou sobre isso, o médico pediu para que eu fizesse, sim, reposição de progesterona, mas por uma segurança. Ele falou que é mais uma forma de dar um suporte, mas não que realmente fosse necessário, porque os meus exames todos estavam muito, muito bons mesmo, quando a gente refez eles. Então, tá tudo certo, tá tudo ótimo, tanto comigo quanto com o bebê. E é isso, tô muito feliz. Ai, meu Deus, eu não esperava mesmo que eu fosse fazer esse vídeo assim tão rápido. Mas quando é pra ser, simplesmente é pra ser. Então várias mulheres passaram por esse processo, me mandaram mensagem tentando entender, mas o que eu quero falar pra vocês é que é um processo muito único de cada pessoa. Cada pessoa tem um tempo pra se recuperar, tanto emocionalmente quanto fisicamente. Eu ainda tô fazendo terapia pra conseguir absorver tudo e conseguir entender tudo o que aconteceu, né, dentro desse processo. O começo da gestação pra mim não foi difícil fisicamente, eu não tô tendo nenhuma complicação física, tô tendo só um pouco de enjoo na hora de escovar o dente ou de tomar comprimido, mas fora isso, tá muito, muito tranquilo. Só que psicologicamente pra mim foi muito difícil, porque foi um processo de muito medo o tempo todo, parecia que tinha aquela sombra, sabe, de tudo que aconteceu. Então agora que a gente tá
finalmente entendendo que cada gestação é uma gestação, que tudo tá diferente, que tudo tá fluindo, tá indo muito bem. E a gente vai compartilhar todo esse processo com vocês aqui no canal. Então esse é o primeiro vídeo onde eu contei como tudo isso aconteceu. Vocês acompanharam um pouquinho desse nosso primeiro ultrassom, de tudo isso que a gente passou. E agora vocês vão acompanhar também o crescimento aí do nosso bebê e todos os preparativos aqui de casa para receber ele da melhor forma. Então, provavelmente já o próximo vídeo vai ser a gente mostrando como a gente tá montando o quartinho dele, porque pais de primeira viagem são assim mesmo, são desesperados, faz parte. E é isso. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês estejam felizes como a gente ficou. E se por acaso você que tá assistindo passou por um processo como o nosso, né, de perder um bebê ou de agora tá gestando o seu bebê arco-íris, né, como nós estamos. E as tentantes também que me acompanham. Então, eu quero deixar um recado para vocês de que a gente tem que ter muita fé, muita calma, muita tranquilidade e fortalecer muito o nosso relacionamento. Eu percebo que foi esse o maior diferencial, assim, porque o bebê, ele é fruto do amor de vocês. Então, foca no amor de casal, sabe? Desestressa, não fica preocupada quando ele virá, porque ele virá no momento certo, que você esteja preparada realmente para isso. Então, se amem muito, namorem muito, curtam muito a vida de vocês em casal, porque eu tenho certeza que o fruto desse amor, ele vem cada vez mais forte quando esse amor também tá cada vez mais fortalecido, como foi o nosso caso. Então, fiquem tranquilas. Depois da tempestade, que dói, viva essa tempestade. É a coisa mais louca, a coisa mais terrível, assim, que eu já vivi, a coisa mais profunda que eu já vivi. Mas abrace seu luto de verdade, viva ele com intensidade, se permita chorar, se permita ficar triste, tá? Não escute que as pessoas falam, você não pode sofrer. Sofra tudo que você puder. Mas saia disso de cabeça erguida, sabendo que o arco-íris, ele sempre, sempre, sempre vem no final da chuva, tá bom? Então é isso. Muito obrigada. Tchau, tchau.